Olá, seja bem-vindo à Primeira Hora com Deus. Que a palavra de hoje ilumine seu dia. Nossa leitura será em Números, capítulo 9. Vamos lá? E falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês, pela tarde, a seu tempo determinado a celebrareis, segundo todos os seus estatutos, e segundo todos os seus ritos a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. E houve alguns que estavam imundos por terem tocado o corpo de um homem morto, e não podiam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso se chegaram perante Moisés e Arão naquele mesmo dia. E aqueles homens disseram-lhe: Imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado no meio dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: Esperai, e eu ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós, ou entre as vossas gerações, for imundo por tocar corpo morto, ou achar-se em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 à tarde, a celebrarão, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando o homem for limpo e não estiver em viagem, e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado. Esse homem levará o seu pecado. E, quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. E no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até amanhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas, sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E, quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E, quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Amém. Vamos lá de reflexão? Você já percebeu como Deus respeita o tempo de cada um? Em Números capítulo 9, alguns não puderam celebrar na hora certa e perguntaram: e agora? Deus dá uma nova oportunidade, outro tempo, outro momento. Não era exclusão, era graça. E no mesmo capítulo, a nuvem guiava o povo. Quando parava, eles paravam.
Quando se moviam, eles seguiam. A mensagem é simples e forte. Deus não trabalha só com regras. Ele trabalha com direção. Quem aprende a esperar o tempo dele, não se perde. Tá bom? Se essa palavra falou com você, comenta aqui. Eu sigo a direção. E envia para alguém que precisa confiar no tempo de Deus. Tá bom? Que a primeira hora com Deus te guie pelo resto do dia. Fique em paz. Até o próximo momento. Siga, curta e compartilha. Tchau, tchau.